Boa noite. Mais uma vez quero dar as boas-vindas àqueles que aqui se encontram, também aos nossos amigos que nos acompanham online. Pois bem, estamos realmente a dirigir-nos para a meta final desta série de palestras sobre os códigos genésicos, por assim dizer. Pois bem, esta noite vamos mais uma vez ver algo de sublime que o livro de Gênesis nos tem a ensinar, nomeadamente sobre a saúde. Pois bem, como habitualmente, vamos dirigir uma prece ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez que nos dás este privilégio e esta oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e, em particular, o livro de Gênesis, que tem servido e nesta noite servirá uma vez mais de base para tudo aquilo que nós iremos estudar na Tua Palavra. Nesta noite que nós vamos estudar algo tão importante que tem a ver com a nossa saúde e com as 8 principais leis da saúde que Tu nos revelas, te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Teu Santo e Bom Espírito nos venha dar uma mente clara e que possamos entender perfeitamente aquilo que Tu nos tens para transmitir e que também os nossos corações possam estar abertos para que aquilo que vamos aprender possamos pôr em prática nas nossas vidas. Está, pois, entre nós, Senhor, pois tudo isto pedimos, no precioso e santo nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pois bem, esta noite nós iremos falar sobre 8 leis de saúde que, imaginem, estão no livro de Gênesis. Pois bem, o livro de Gênesis, conforme nós sabemos, é um livro que fala sobre as origens e, mais uma vez, nós vamos ver aquilo que Deus criou no início. Pois bem, nós já lemos aquele texto de Gênesis 1:31 várias vezes, por que não lê-lo mais uma vez, que nos diz que quando Deus terminou de criar todas as coisas neste planeta, e eu diria mais no sistema solar, tudo era perfeito. Gênesis capítulo 1 e versículo 31 diz assim: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Pois bem, tudo foi criado perfeito. Tudo foi criado a funcionar bem. A natureza era perfeita, o meio ambiente. O ser humano que tinha saído das mãos do Criador tinha uma perfeição total, Adão e Eva. Já vimos isso. Pois bem, aquilo que nós queremos esta noite ver é essas 8 leis de saúde que foram dadas por Deus no início e vamos estudar a aplicação dessas leis em pelo menos 5 períodos ao longo da história. Primeiro, iremos ver no início, ou seja, antes de Adão e Eva terem pecado. Depois nós vamos ver a aplicação dessas leis entre a queda e o dilúvio. Depois vamos ver entre o dilúvio e até aos nossos dias. Depois iremos ver um pouco entre hoje, os nossos dias e o tempo do fim. E depois como é que as coisas serão na eternidade, quando tudo será restaurado à perfeição original. Pois bem, e ao analisarmos cada uma destas etapas históricas, nós iremos ver como é que era o ambiente, como é que ele se tornou, nós iremos falar como é que essas 8 leis da saúde eram postas em prática ao longo desses períodos de tempo e vamos ver igualmente como é que a vida pode ser prolongada, em cada um desses períodos. Pois bem, a primeira lei que nós encontramos não aparece com esse nome, mas nós podemos induzir isso. Reparem que no 4º dia, nos é dito, no 4º dia da criação, eu vou apenas citar, não vamos ler os textos, no 4º dia da criação, que foi mencionado em Gênesis 1, 16 a 19, Deus criou a luz. Já aqui vos disse que a luz foi criada no primeiro dia, embora o relato bíblico nos diga que o Sol, a Lua e as estrelas foram criadas no 4º dia. Não vou entrar em detalhes, isso seria uma discussão muito, muito longa e profunda. Mas o que interessa aqui para a nossa palestra desta noite é referir o facto de que Deus criou a luz solar. E sem a luz solar simplesmente não era possível a vida. Portanto, é necessária a luz solar para que as plantas possam existir, para que os seres humanos, os seres vivos, de uma maneira geral, possam existir. Portanto, Deus criou a luz solar. Pois bem, no 2º dia da criação, Deus criou a atmosfera. E com a atmosfera foi criado o quê? Foi criado o ar. Pois bem, e um ar fresco, um ar puro, saudável. Pois bem, também no 2º dia da criação, Deus criou, portanto, a água. E fez separação entre águas e águas. As águas que nós já vimos que foram colocadas no firmamento e aquelas foram colocadas debaixo da terra. Portanto, e a água era também fresca, pura, saudável. No 3º dia, Deus criou as plantas
e as árvores que dão fruto. E através dessas plantas e desses animais que dão fruto, pois bem, Deus colocou à disposição do ser humano que ele iria criar, logo a seguir, uma riquíssima cozinha vegetariana. Pois bem, uma dieta vegetariana, para que ele se pudesse nutrir de forma conveniente. Pois bem, uma outra lei de saúde que Deus deu foi também a temperança. E como é que nós podemos saber isso? O que é a temperança? É uma palavra que realmente não se usa hoje, não está muito em voga, não se usa muito, mas a temperança significa a abstinência de tudo aquilo que é prejudicial. Pois bem, ensinou Deus logo no início ao ser humano a se absterem daquilo que era prejudicial? Absolutamente. Como? Pois bem, ao proibir-lhe ou ao dar-lhe a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era uma árvore que o podia prejudicar, pois bem, ensinou-lhe o princípio da abstinência, de se abster daquilo que é negativo. Está claro este ponto? Pois bem, ao criar o ciclo do dia e da noite, e nós vemos isso no fim do relato de cada dia da criação, e foi a tarde e amanhã o primeiro dia, e foi a tarde e amanhã o segundo dia, e foi a tarde e amanhã o terceiro dia, e foi a tarde e amanhã o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Pois bem, ao criar este ciclo da noite, porque a tarde nós já vimos aqui uma vez, portanto é o período que se inicia com o pôr do sol, Marcos 1:32, lembram-se? Pois bem, ao criar a noite e ao criar o dia, ao criar este ciclo, pois bem, o que é que Deus estava a criar? Estava a criar um momento para que o ser humano pudesse repousar, nomeadamente à noite. A noite não é para trabalhar, é para repousar. Pois bem, Deus criou o descanso igualmente. Pois bem, ao dar a Adão e Eva um trabalho, e qual é o trabalho que Deus deu? Pois bem, lemos em Gênesis, capítulo 2, podemos ler este versículo, Gênesis no capítulo 2 e no versículo 15, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Para passear apenas. O que é que ele deveria fazer? O jardim era perfeito, mas mesmo assim ele deveria fazer alguma coisa. Não era só para estar lá, a repousar debaixo das árvores e não fazer nada. Não. O que é que nos é dito no versículo 15? Diz que tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deu o Senhor Deus aos nossos primeiros pais uma atividade. Certamente que sim. Portanto, e nesta atividade o homem devia praticar exercício físico. Ao trabalhar no jardim, portanto, ele praticava exercício físico. E, finalmente, ao estabelecer o sábado, o dia de repouso, Deus providenciou ao homem a oportunidade para que este pudesse acreditar ter confiança no poder divino do seu Criador. Nós já vimos que o sábado está extremamente relacionado, ou melhor, intimamente relacionado com Deus como Criador. Então, recapitulando, quais foram as 8 leis da saúde que Deus deu no início? Pois bem, Deus deu a luz solar, Deus deu o ar fresco, deu a água, deu uma nutrição saudável através das plantas e dos frutos, deu também a temperança, que hoje em dia alguns substituem esta palavra por autocontrole, deu também o repouso, o exercício e a confiança no poder divino. Pois bem, há uma autora muito conhecida, é o terceiro autor no mundo contemporâneo mais traduzido no mundo, Ellen White, que foi uma reformadora de saúde no seu tempo. Pois bem, ainda no século XIX ela escreveu isto que eu vos queria mostrar. Pois bem, reparem o que ela disse: ar puro, luz solar, abstinência, é outra forma de falar de temperança, ou seja, abster-se daquilo que é errado. Abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, e este regime conveniente é a dieta alimentar. Qual foi a dieta que Deus deu originalmente? Uma dieta vegetariana, como eu disse. Regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Toda a pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. É interessante como é que esta autora, em pleno século XIX, mais para a segunda metade do século XIX, pois bem, ela compreendeu estes princípios de saúde que Deus deu no início à humanidade. Pois bem, mas para além de Deus ter criado o homem perfeito, como nós já vimos, Gênesis 1:31,
para além de Deus ter criado o homem perfeito, para além de lhe ter dado estas 8 leis básicas de saúde, mesmo assim o homem necessitava de algo adicional. E o que é que o homem necessitava de algo adicional? Algo que nós já aqui referimos como sendo, digamos, o carregador da sua bateria. É a imagem que eu usei. Ou seja, ele precisava de se alimentar de quê? Precisava de se alimentar da árvore da vida, conforme nos é dito em Gênesis 2:9, essa árvore da vida que estava precisamente no meio do jardim. Já falámos dessa árvore. Ou seja, apesar de o homem estar num estado perfeito, apesar de ter sido criado com todo o seu potencial, apesar de poder gozar dessas 8 leis da saúde, mesmo assim o ser humano ainda precisava de ir recarregar a sua bateria junto a esse carregador que era a árvore da vida. Ou seja, o homem precisava de reconhecer, através desse exercício, de ir regularmente à árvore da vida, que a vida não era algo que estava imanente em si, era algo que estava exterior a si. É evidente que essa árvore não tinha nenhuma propriedade especial em si, senão aquela que Deus lhe transmitia pelo seu poder. Pois bem, eu esta noite gostaria de falar, porque este princípio é muito importante para nós compreendermos a saúde, sobre algo que já iremos falar mais à frente, que foi descoberto por algumas pesquisas médicas, científicas, e vou-vos falar de um estudo, podia falar de trazer aqui muitos mais estudos, mas vou apenas mencionar 2 autores, que descobriram que o ser humano, pois bem, ao nascer, cada um de nós vem com um certo tipo de energia vital, ou também chamada energia constitucional, ou energia de adaptação. E essa energia é a energia que nos permite mover, e quando essa energia chega ao fim, pois bem, nós morremos. É como um telemóvel, que quando a bateria chega ao fim, pois bem, o telemóvel está a funcionar, pode estar a funcionar muito bem, não ter problema nenhum, mas quando a bateria chega ao fim, acabou. Portanto, é como se estivesse morto, é como se não existisse. E depois precisamos de ligar o telemóvel ao carregador para receber mais energia. Pois bem, cada um de nós, ao nascer, nasce com um certo potencial de energia vital. E a forma como nós vamos vivendo, ou a forma como nós vivemos, vai determinar se nós gastamos mais ou menos dessa energia. Deixem-me fazer a seguinte comparação. Imaginem, por exemplo, um pai que dá uma herança ao seu filho. E essa herança é, por exemplo, colocar uma determinada quantia de dinheiro numa conta bancária. Imaginem que esse pai reconhece que está a chegar ao fim da sua vida e diz assim: filho, olha, eu vou deixar isto para ti, mas é tudo quanto tu tens até o resto da tua vida. Da forma como tu gastares, mais depressa ou menos depressa, pois bem, vai depender a vida. Portanto, tenta gerir da melhor forma. Dá-lhe, vamos imaginar, por exemplo, 200 mil euros, ou 100 mil, seja o que for. E agora aquele filho tem que saber gerir aquela quantidade de dinheiro que sabe que, e já agora deixem-me dizer-vos, no caso da energia vital, nós não ganhamos energia com juros. Aquela energia que nós recebemos é aquela energia que nós vamos tendo, ou seja, não vem energia adicional. Depois, pela forma como nós gastamos, pois bem, isso faz com que nós duremos mais tempo ou menos tempo. Este princípio é muito importante. Pois bem, no início, recapitulando, no início Deus deu estas leis para que o ser humano pudesse viver em conformidade com elas, pudesse assim usufruir de boa saúde, mas era necessário o quê? Era necessário também, portanto, que ele se alimentasse da árvore da vida. Entretanto, o pecado entrou no mundo. E com a entrada do pecado no mundo, pois bem, houve uma grande alteração. E essa alteração não foi apenas na natureza humana, conforme nós já vimos. Ou seja, de uma natureza pura, santa e perfeita, o ser humano passou a ficar com o quê? Com uma natureza imperfeita, com uma natureza com tendência para o pecado. Mas não foi só o corpo humano que sofreu com a entrada do pecado. Pois bem, o meio ambiente sofreu igualmente. Os animais sofreram igualmente. E vocês poderão perguntar, mas porquê? Então, mas o ser humano é que pecou, porque é que agora a natureza vai sofrer as consequências, nomeadamente o reino animal, o reino vegetal? Bom, não se esqueçam de uma coisa, é que quando Adão e Eva foram criados, a quem é que Deus deu a gestão deste planeta? Foi ao ser humano. Portanto, Adão foi, por assim dizer, recebeu das mãos do próprio Criador, digamos, eu diria, por assim dizer, as chaves deste mundo, e ele, ao entrar em posse ou na posse deste mundo, ele era o gestor.
quando ele finalmente fez a vontade de Satanás, ele passou essa gestão para quem? Passou essa gestão para Satanás. E a partir do momento em que Satanás passa a ser o gestor deste mundo, como é que ele vai gerir o mundo? Pois bem, gerirá à forma dele. E sabemos como é que é a forma dele. Ou seja, não apenas ele vai gerir a humanidade, portanto a raça humana, mas vai gerir também o meio ambiente e, portanto, o reino vegetal e o reino animal. Ou seja, tudo sofreu porque tudo ficou nas mãos de Satanás, o príncipe deste mundo, conforme Jesus lhe chamou. Ora bem, venham comigo ver um texto na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e aí, neste texto, Paulo é muito claro ao dizer o que é que sofreu com a entrada do pecado. Romanos, no capítulo 8, e vamos ler os versículos 20 a 22. Romanos, capítulo 8 e versículos 20 a 22. Lemos aqui o seguinte: pois a criação, reparem o que ele está a dizer, a criação, ou seja, está a falar de toda a criação, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Porquê não voluntariamente? Porque não foi a opção da criação. Foi a opção do gestor da criação. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem é que a sujeitou? Pois bem, Satanás, a quem foi dado o domínio deste mundo. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será quê? Será redimida, e agora reparem, do quê? Do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, segundo o apóstolo Paulo, a criação também está à espera de ser redimida, absolutamente. Ou seja, está a criação à espera, claro, isto é uma linguagem figurada, não é? A criação não tem consciência. Embora os seres vivos tenham alguma consciência, digamos assim, consciência, enfim, tenham alguma percepção do mundo em que vivem, mas não têm consciência destas coisas. Aqui Paulo está a usar claramente uma linguagem figurada, mas o que está a dizer é que a sujeição, a criação sofre porque está sujeita ao pecado. Reparem agora o que ele diz no versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, ou seja, não é só uma parte da criação, é toda a criação. Compreende isto o mundo vegetal, o mundo animal? Absolutamente. E até o mundo mineral, porque parte do mundo mineral hoje em dia está corrompido, nomeadamente pela poluição. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, que geme e suporta angústias até agora. Ou seja, nas palavras do apóstolo Paulo, pois bem, a criação, ela própria geme. Ela sofre angústias. Repito, isto é no sentido figurado, mas nós podemos ver nas catástrofes naturais que nós vemos à nossa volta, é como se fossem gritos de aflição da natureza. Algo não está bem e todos nós temos perfeitamente consciência disso. Ora bem, os seres humanos, por sua vez, corromperam-se completamente. E corromperam-se porquê? Não apenas porque passaram a desrespeitar as leis morais de Deus, nomeadamente os 10 mandamentos, mas porque começaram também a desrespeitar o quê? As leis da saúde. Estas leis que Deus deu no início ao ser humano. Pois bem, e o que é que aconteceu? O que é que foi acontecendo à sua energia vital? Pois bem, a sua energia vital foi-se consumindo lentamente, mas gradualmente. Venham ver comigo Gênesis, capítulo 6 e versículo 5. Gênesis, capítulo 6 e versículo 5, onde lemos o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio, e este desígnio significa toda a inclinação, todo o desígnio do seu coração. Portanto, o ser humano tinha-se corrompido completamente. E repito, não era só no sentido moral, era também em relação às leis da saúde. E, obviamente, que, portanto, o ser humano, de geração para geração, ia perdendo esse potencial. Mas o facto incrível é este. E vocês podem imaginar que tão grande, eu já aqui referi superficialmente, tão grande deve ter sido essa quantidade de energia vital que Deus deu no início ao ser humano, que durante algumas gerações, nomeadamente até ao dilúvio, e passaram, sabem quantas gerações da criação ao dilúvio? 10 gerações. 10 gerações. Pois bem, até ao dilúvio nós temos gerações de pessoas que vivem quase 1 milénio de existência. Pois bem, o homem que viveu mais tempo, segundo nos diz o relato bíblico, foi Matusalém, que viveu 969 anos. Deixem-me só recapitular brevemente. Por exemplo, Adão, nos é dito, isto está tudo em Gênesis capítulo 5, Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912.
Enos, que era o neto de Adão, portanto filho de Sete, viveu 905. Depois o filho de Enos, Cainã, viveu 910. Depois Malalel viveu 895, Jered 962. Não entramos aqui em linha de conta com Enoque, porque Enoque foi alguém que foi trasladado, conforme a Bíblia nos diz. Ele apenas viveu nesta terra 365 anos, mas não morreu, foi levado vivo para o céu. Depois nós temos Metusalém, portanto, que era filho de Enoque, que viveu 969. Depois Lameque, o pai de Noé, que já viveu um pouco menos, 777, mas Noé vai novamente aos 950. Como é que se explica aqui este decréscimo e depois um aumento? Pois bem, Lameque já começava a acusar algum decréscimo, mas Noé, o seu filho, porque vivia com o Senhor, andava com o Senhor e certamente por essa razão respeitava as leis da saúde e as leis morais, pois bem, foi-lhe adicionado mais tempo, ou melhor, ele preservou melhor a energia constitucional que recebeu do seu pai e assim conseguiu viver mais anos. Está claro? Ora bem, quando veio, aliás, vou dizer da seguinte maneira, quando o pecado entrou neste mundo, portanto, toda a criação passou a sofrer. Foi o ser humano, foi a criação, o reino animal, o reino vegetal, mas o maior transtorno que veio sobre a criação foi quando veio o dilúvio. Bom, quando veio o dilúvio, realmente foi um transtorno total. Porque vocês, como sabem, portanto, toda a terra foi destruída, e foi destruída com água. Portanto, toda a água que estava armazenada no firmamento, toda a água que estava armazenada embaixo, tudo veio e inundou completamente a terra e tudo foi destruído. Aliás, deixem-me dizer-vos que essa destruição causou também, e eu acredito nisso, e há estudos feitos por cientistas criacionistas que indicam perfeitamente que esta conclusão é válida. Reparem, eu não acredito que no início, quando Deus criou a terra fosse como é hoje. Quando nós olhamos hoje para um planisfério, como é que nós vemos? É um continente aqui, assim com uma forma irregular, é outro continente ali, depois aparecem assim uns bocados da terra aqui, umas ilhas aqui, outras ali, tudo assim rendilhado. Vocês acham que quando Deus acabou a criação e que exclamou, viu Deus tudo quanto fez e eis que era muito bom, vocês acham que a terra era como é hoje? Certamente que não. Ou seja, e reparem, o texto em Gênesis 1 dá-nos a entender que Deus fez separação entre a terra e as águas. O que é que isso pressupõe? Que a terra estava num único continente. E, portanto, os homens não estavam separados por mares. Havia o mar, sim, que envolvia esse único continente, e esse continente seguramente que durou até ao tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, com o peso da água, pois bem, houve uma fratura da crosta terrestre. E ao haver essa fratura, pois bem, essa fratura fez com que depois cada bocado desse único continente fosse para cada lado, e então houve aquele desvio dos continentes, de que aliás os geólogos falam, e isso tem realmente base bíblica, e então começou a haver aquilo que é conhecido na linguagem geológica como a deriva dos continentes. E essa deriva dos continentes nós podemos confirmar que tem alguma razão de ser. Porquê? Quando nós olhamos, é o caso mais clássico, é quando nós olhamos para o Golfo da Guiné em África e olhamos para a costa do Nordeste do Brasil, pois bem que ele encaixa-se perfeitamente. E há estudos que mostram que ainda no meio do Oceano Atlântico e não só, pois bem, há uma erupção vulcânica contínua que faz com que os continentes continuem a afastar-se, à razão de centímetros por ano, uma coisa muito ínfima, mas obviamente que no início esse afastamento foi muito mais rápido, ou seja, houve um afastamento rápido, mas depois essa velocidade foi diminuindo, até que hoje é praticamente uma velocidade residual. Estão vocês a entender? E quando houve essa fratura, pois bem, assim como quando há uma fratura, por exemplo, de um osso, quando a fratura é violenta, o osso não parte só direitinho ali num sítio. Bom, há fraturas que são direitinhas, não é? Mas há outras fraturas que são chamadas fraturas múltiplas, ou seja, há uma fratura, mas depois ficam resquícios de bocadinhos de osso, quando, por exemplo, há um traumatismo muito forte. Pois bem, com o dilúvio houve um traumatismo violentíssimo sobre a crosta terrestre e, portanto, esta se fraturou em pequenos minúsculos, em pequenas ilhas, nas costas que estão escarpadas, etc. Ellen White, por exemplo, diz que o esqueleto da Terra, ou seja, as rochas que não eram visíveis, passaram a ser, ou seja, houve uma transformação radical com o dilúvio. Mas
É bem provável também, segundo dizem os geólogos, que nesse processo de fratura da crosta terrestre, quando as placas começaram a movimentar-se, é bem possível que umas se afastavam, mas outras iam ao encontro umas das outras. E quando iam ao encontro umas das outras, pois bem, houve um choque, e ao haver esse choque, pois bem, houve uma subelevação, portanto, de algumas regiões. Quem sabe, por exemplo, a Cordilheira dos Himalaias tenha resultado nessa altura, e a Cordilheira dos Andes, e eventualmente aqui a Cordilheira dos Alpes na Europa. Pois bem, é tudo muito provável, portanto, o dilúvio modificou por completo a crosta terrestre. Pois bem, o que é que aconteceu à esperança de vida da humanidade a partir do dilúvio? Pois bem, se forem comigo a Gênesis capítulo 11, e não vamos ler esses versículos, mas eu quero mencionar as idades. Repararam nas idades em Gênesis 5 e agora reparem nas idades em Gênesis capítulo 11. Pois bem, Sem, um filho de Noé, viveu 600 anos, menos 350 anos que o seu pai. Depois nós temos o filho dele, Arfaxade, que já viveu 438. Depois vivemos Salá viveu 433, Eber 464, Peleg 239, Reu também 239, Serug 230, depois Naor, que foi o avô de Abraão, 140, Naor 230, perdão, e Terá, o pai de Abraão, 148, Naor é 148, Terá 205 e Abraão 175. O que é que se passou aqui depois do dilúvio? Pois bem, houve um decréscimo terrível, pois bem, das idades dos seres humanos. A pergunta é, porquê que este decréscimo houve? Pois bem, certamente devido ao facto de que os seres humanos estavam cada vez mais desrespeitando as leis morais, as leis da saúde, e já iremos ver que uma das leis que eles respeitaram tem a ver com a sua dieta alimentar, e nunca se esqueçam que a partir do Éden, nunca mais o ser humano tem acesso ao carregador da sua bateria, certo? Ou seja, a sua energia vital vai diminuindo progressivamente. Pois bem, que tipo de vida então estas pessoas tiveram? Pois bem, era uma vida que era cada vez mais corrompida. E quando nós chegamos ao tempo de Moisés, sabem qual era a esperança de vida média nessa altura? Venham comigo ao Salmo 90. Salmo 90, porque esse salmo foi escrito por Moisés. Salmo 90. E aí no Salmo 90 nós encontramos o que é que Moisés tem a dizer sobre os dias da vida. Isto, vamos falar em termos gerais, era a esperança de vida média, não quer dizer que todos vivessem esta idade, era a esperança de vida média. Por exemplo, nós encontramos exceções à regra. Por exemplo, nós encontramos o sacerdote Joiada, mencionado em 2 de Crónicas 24:15, que viveu mais tempo. Mas aqui, Moisés diz o seguinte, reparem, algumas versões têm o título do Salmo, diz Oração de Moisés, homem de Deus. Então, no versículo 10, ele diz o seguinte, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, ou seja, no caso em que chega aos 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Já repararam? Desde os 900 e tal anos, quase 1000 anos, decresce para cerca de 175 no tempo de Abraão, e de Abraão, que viveu sensivelmente 2000 anos antes de Cristo, até Moisés, que viveu apenas 500 anos mais tarde, passa-se de 175 para 70, 80. Bom, alguns poderão pôr a pergunta, e porquê é que do tempo de Moisés até hoje não decresceu muito mais? Bom, deixa-me dizer-vos que houve períodos na história em que a esperança média de vida decresceu bastante. E estou-me a lembrar, por exemplo, da Idade Média. Se vocês consultarem enciclopédias, livros de história sobre a esperança de vida que havia na Idade Média, era muito baixa, baixíssima. Bom, havia imensas doenças, havia pragas. A esperança de vida aqui na Europa, em geral, era nos 30, 40 anos. Não era mais? E vocês dirão, porquê que agora é maior? Bom, por uma razão muito simples, é que alguns dos princípios de saúde que não eram respeitados nessa altura, nomeadamente uma higiene deficiente,
nomeadamente hábitos alimentares terríveis, pois bem, isso, através de algumas descobertas científicas, foi-se minorando esse mal, através da evolução da própria ciência médica, através dos antibióticos, através de vacinas, através de muitas outras coisas que contrariam, portanto, o efeito dessas doenças, pôde-se minorar esses males, e ao se minorar esses males, pois bem, a esperança de vida aumentou um pouco. Mas reparem que a esperança hoje de vida, em média, não está acima desta esperança de vida no tempo de Moisés. É ou não é verdade? De uma forma geral, em média. Estou a falar em média. Claro que há exceções, mas poucas, muito poucas. Nós temos que a esperança de vida média é 70, 80. E quando as pessoas chegam a 80 anos, realmente já dizem que andam com canseira e enfado, tal e qual como diz o texto bíblico. Pois bem, eu gostaria agora de mencionar algumas das coisas que podem diminuir a nossa esperança de vida. Mas deixem-me só recapitular este ponto fundamental. Portanto, porque é que a esperança de vida vai diminuindo? Sobretudo devido a 3 fatores. Primeiro fator, o ambiente degrada-se cada vez mais. E sobretudo a partir do dilúvio, pois bem, aí houve uma grande quebra, uma grande degradação do meio ambiente. E desde então o meio ambiente tem-se vindo a degradar constantemente. E desde que entramos no século XX, uau! Ou melhor, convém ser talvez um bocadinho mais correto, desde que entramos na chamada era da Revolução Industrial, e vocês, se já leram livros de história onde vêm aquelas imagens do ambiente, por exemplo, em Inglaterra, porque a Inglaterra foi o país onde eclodiu praticamente a Revolução Industrial, pois bem, aqueles céus de Inglaterra estavam como? Estavam cobertos de fumo, tal era a poluição daquelas fábricas. Eu lembro, quando andava na escola secundária, ver aquelas fotografias antigas, pois bem, eram os céus cobertos de fumo negro, devido à poluição enorme. Lembro, por exemplo, ter lido que o rio Tamisa, o famoso rio que passa pela cidade de Londres, numa determinada época, creio que no início do século XX, pois bem, já não tinha praticamente peixes, tal era a poluição. Mas agora já tem, e porquê? Porque essa poluição foi controlada, começaram-se a construir estações de tratamento de águas residuais, cá em Portugal são as famosas hectares, e pois bem, isso fez com que os níveis de poluição diminuíssem e, portanto, conseguiu-se recuperar alguma coisa. Pois bem, para além da degradação do ambiente, temos a violação pelo ser humano das 8 leis originais da saúde. E por último temos também, e este é um problema geral desde a queda, temos a falta de acesso ao tal carregador. Bom, deixem-me falar então um pouco mais deste estudo científico feito por 2 autores, um chamado Hans Selye e outro Paul Tournier. E estes cientistas fizeram, portanto, uma pesquisa extensa nesta área, portanto, daquilo que é chamado a energia constitucional, a força vital, ou a energia de adaptação, e eles concluíram que cada pessoa recebe dos seus pais, no nascimento, uma certa quantidade de energia constitucional. E aquela quantidade que recebe no nascimento é a quantidade que vai ter até ao resto da sua vida. Não há mais energia que vem ser adicionada, é aquela. E agora, quando essa energia que receberam no nascimento, essa energia potencial, podemos também chamar assim, quando essa energia se gastar, o que é que vai acontecer? Essa pessoa morre. Agora, dependendo da forma como se gasta mais ou menos, então a pessoa dura mais ou menos anos. Vocês já ouviram, por exemplo, algumas pessoas dizer assim, e já vamos falar, por exemplo, sobre alguns maus hábitos que os nossos contemporâneos têm. Por exemplo, o hábito, ou melhor, o vício do tabaco. Algumas pessoas dizem, aquela pessoa fumava tanto e olha, viveu até aos 80 ou 90 anos. Então quer isso dizer que se nós podemos tomar essas pessoas como exemplo, quer dizer, podemos fumar e vivemos à mesma até aos 80, 90 anos, digo-vos, a resposta para estes casos é que essa pessoa recebeu certamente, não há dúvida nenhuma disso, uma quantidade de energia vital no seu nascimento tremenda, porque certamente nasceu de pais saudáveis. Agora, eu pergunto, se essa pessoa não tivesse gasto, e já vou mostrar como é que o vício do tabaco pode gastar essa energia, se essa pessoa não tivesse gasto mais energia do que aquilo que gastou, pois bem, essa pessoa não teria vivido 80 ou 90 anos, se calhar teria vivido mais, e não só a quantidade de tempo de vida, vivia a vida com maior qualidade. Porque não importa só viver mais tempo, importa que o tempo que nós vivemos, o vivamos como? Com qualidade, certo? Bom, então,
Eles concluíram também, estes cientistas, que alguns recebem mais energia, ao passo que outros recebem menos energia quando nascem. E esta energia recebida é aquela que permite que o corpo funcione, que leve a cabo as suas diferentes funções fisiológicas. Pois bem, deixem-me ler agora uma outra citação do mesmo autor, da mesma reformadora de saúde que há bocadinho eu mencionei. E agora reparem se aquilo que ela diz não vai ao encontro daquilo que estes cientistas descobriram nas suas pesquisas. Diz ela o seguinte: existe por todos os lados intemperança. A intemperança, ou seja, falta de controle, falta de domínio próprio. As pessoas fazem o que não devem fazer e sabem que também se pode ser intemperante exagerando daquilo até que nos faz bem. Há certos tipos de comida que são saudáveis para nós, mas se mesmo esses alimentos saudáveis os comemos em exagero, isso também é intemperança. E reparem o que ela diz: existe por todos os lados intemperança no comer e no beber, intemperança no trabalho, intemperança em quase todas as coisas, Os que fazem grande esforço para realizar justamente tanto trabalho em determinado tempo e continuam a trabalhar quando o seu juízo lhes diz que deviam descansar, jamais lucram. Porquê? Porque estão a pôr em xeque essa tal energia constitucional que têm. E estão a viver de capital emprestado. Estão a ver? Capital emprestado. Que capital é este? A energia constitucional, a energia vital que cada um recebe. Estão a gastar a energia vital, reparem, ela usa mesmo esta expressão, energia vital, de que necessitarão num tempo futuro. E quando a energia que tão indiferentemente usaram é exigida, fracassam por esta lhes faltar. Foi-se a força física, as faculdades mentais falham. Percebem que se depararam com uma perda, mas não sabem qual. O seu tempo de necessidade chegou, mas os seus recursos físicos estão quê? Estão esgotados. Descreve isto a condição dos nossos contemporâneos dos nossos dias? Absolutamente. Mas, e quando eu digo contemporâneos, estou a falar também de nós próprios. Nós não estamos fora do barco, estamos nele também. Todo aquele que viola as leis da saúde deve a qualquer tempo sofrer em maior ou menor escala. E em menor ou menor escala, consoante quê? Consoante a violação das leis da saúde foi maior ou menor. É proporcional. Reparem, Deus proveu-nos a energia, estão a ver, energia indispensável, a qual deve ser utilizada em diferentes períodos da nossa vida. Se negligentemente esgotarmos essas forças pela contínua sobrecarga, o que é que acontece, por exemplo, uma instalação elétrica que está em sobrecarga? Chega um momento que aquilo vai abaixo. É o que acontece connosco. Ou seja, nós temos todo um circuito elétrico que faz com que os nossos diferentes órgãos e os diferentes sistemas funcionem. Quando essa energia vai abaixo, para tudo. É como o telemóvel, que eu vos dava o exemplo há pouco. E agora reparem, se negligentemente esgotarmos essas forças pela contínua sobrecarga, teremos sofrido perdas em algum tempo. A nossa utilidade será diminuída, quando não destruída, a nossa própria vida. Isto está em Conselhos sobre Saúde, página 99, de Ellen White. Pois bem, então, é importante a forma como nós devemos então preservar essa energia vital? Absolutamente. E agora eu gostaria de mencionar rapidamente, no tempo que ainda nos falta, como é que nós podemos preservar, ou melhor, identificar algumas coisas que podem e têm contribuído para gastar essa energia vital nos nossos contemporâneos. Por exemplo, não ter suficiente repouso. Esta foi uma lei original que Deus deu à humanidade, absolutamente. Por isso é que Ele criou a noite, para que possamos repousar. Pois bem, quem trabalha demasiadamente à noite, quem devia estar a repousar e não repousa, pois bem, está a gastar a sua energia vital. Porque, reparem, na altura do sono, de certo modo, há como que um recarregar de baterias também no nosso organismo. Não é recarregar a energia vital, essa é a única. Mas, de certo modo, recarrega, digamos, a nossa disponibilidade de energia para funcionar no dia seguinte. Pois bem, se nós não descansamos o suficiente, pois bem, no outro dia seguinte não temos energia. Todos nós já passamos por essa experiência. Se nós dormimos pouco uma noite, no dia seguinte como é que estamos? Estamos assim. Bom, por exemplo, traumas, acidentes.
Por exemplo, deixem-me dar-vos um exemplo. Num acidente, por exemplo, quando há uma fratura de um osso, sabem que o organismo necessita de ir buscar um suplemento adicional de energia para fazer a reparação desse osso fraturado? E tudo isto está a consumir energia. É como, por exemplo, lá em casa, se vocês têm lá pequeninas coisas a gastar energia, um aparelho a funcionar aqui, uma lâmpada acesa ali, até aquelas lâmpadas de stand-by dos aparelhos eletrodomésticos, aquilo gasta energia. Há quem diga, isso não gasta quase nada. Pois não, então se tirarem a ficha, vejam lá se aquilo não apaga logo. Isso é sinal que gasta. Ou seja, se tivermos em nossa casa várias coisas a gastar energia, como é que vai ser a fatura ao fim do mês? E não me falem em faturas. Falemos de outras coisas. Bom, pois bem, traumas, acidentes fazem com que o organismo gaste mais energia. A falta de exercício. Vocês dirão, como assim? Como é que isso faz com que a nossa energia constitucional baixe? Eu vou-vos explicar como. Há estudos que indicam que, mais uma vez vou falar em termos gerais, em termos de média. Pois bem, nós temos uma pulsação, uma frequência cardíaca, ou seja, sabem que todos nós podemos medir, e normalmente é aqui no nosso pulso que nós medimos a frequência cardíaca, portanto, as pulsações por minuto. Pois bem, em média, o nosso coração bate a 80 pulsações por minuto, em média. Claro, há pessoas mais, outras menos. Agora, sabem que aqueles que praticam regularmente exercício, essas pessoas têm uma frequência cardíaca mais baixa. Ou seja, o coração habituou-se ao esforço e depois, quando a pessoa entra em repouso, o coração trabalha como que ao ralantim. Então, por exemplo, pessoas que fazem exercício regularmente, a média de pulsações que têm por minuto pode ser até, por exemplo, 60. Agora façam as contas. Eu tenho aqui umas contas feitas. Sabe-se que, por exemplo, se a pessoa diminuir a sua pulsação média de 80 pulsações por minuto para 60, sabe o que é que isto dá? Ao fim do dia são menos, ouçam bem, menos 29 mil pulsações que o coração fez. Menos 29 mil batimentos cardíacos. Eu pergunto, é necessário menos energia? É necessário que o organismo tenha despendido menos energia? Ou seja, o coração precisa de energia para funcionar. Onde é que ele vai buscar? A nossa energia. Então, as pessoas que praticam exercício fazem com que o coração, portanto, funcione de forma mais lenta, diminui a frequência cardíaca e assim estão a poupar energia. Estão a ver como o exercício é importante? Mas, ao fazer exercício, pois bem, nós permitimos que, pois bem, se consuma mais gordura que tende a acumular-se nas nossas artérias. E quando essa gordura acumula, pois bem, o que é que acontece? Acontece que o diâmetro das artérias, deixem-me imaginar, não há nenhuma artéria com este diâmetro, mas eu estou aqui apenas a dar um exemplo. Por exemplo, o diâmetro de uma artéria que começa a ganhar colesterol, portanto, que é gordura depositada, nunca viram um cano de esgoto? Quando começa a ganhar gordura, forma-se um tipo de nata de gordura ali à volta. É o que acontece nas nossas artérias. Então, à medida que essa nata continua, entre aspas, continua a aumentar, o que é que acontece ao diâmetro pelo qual o sangue deve passar? Começa a diminuir. E ao começar a diminuir, o que é que acontece? A pressão aumenta, porque em vez de termos este diâmetro, agora só temos este. Então, o que é que acontece ao fluxo de sangue que passava por um canal maior, agora tem que passar por um canal mais pequeno? Esse fluxo agora é mais forte, está sob mais tensão, hipertensão arterial. E depois há um problema, é que parte dessa gordura que está, portanto, ali à volta das artérias, às vezes, com esse aumento da pressão arterial, ou seja, a força pela qual o fluxo de sangue passa, pode fazer desprender uma parte dessa gordura. E ao fazer isso, lá vai uma parte da gordura a caminhar pelo fluxo sanguíneo afora. Chama-se isso um trombo. E quando esse trombo chega a uma artéria que é mais pequenina, não passa, bloqueia. E quando isso acontece, temos o quê? Uma trombose. E essa trombose pode ser, por exemplo, numa artéria cerebral, e aí temos as tromboses cerebrais, conhecidas como sendo, fazem parte dos chamados AVCs, acidentes vasculares cerebrais.
Sabem, este é um domínio que eu me sinto um bocadinho mais à vontade, porque tendo trabalhado como enfermeiro durante muitos anos, estudei estas coisas e ensinei a alguns dos meus pacientes estes princípios. E isto é assim. Por exemplo, quando um trombo, por exemplo, passa numa artéria cardíaca, dá-se o quê? Infarto do miocárdio. Mas quando, por exemplo, está lá o trombo, mas ainda consegue passar algum sangue, temos a chamada angina de peito. Ou seja, a angina de peito digamos, uma trombose parcial, ou seja, não é total. Quando é total no coração, então aí há o chamado infarto do miocárdio. E sabe o que é que acontece com o infarto do miocárdio? Quando o coração não passa mais por uma artéria coronária, aquele sangue que vai alimentar de oxigênio e de alimenta as células do músculo cardíaco que estão a jusante, pois bem, esse músculo cardíaco deixa de ser alimentado. O que é que acontece a esse músculo cardíaco? Morre. Portanto, isto é o infarto. E sabem que nós temos no nosso coração um sítio que é por assim dizer, onde está a pilha no coração que emite os impulsos nervosos que estimulam todo o músculo cardíaco a trabalhar. Quando o infarto se dá nesse local da pilha, a pilha para e a morte é súbita, repentina. A pessoa cai disparada no chão. Não há nada, absolutamente nada a fazer. E todos os técnicos de saúde sabem perfeitamente isso. Eu já vi uma morte dessas. Uma pessoa que estava à frente, estava ali sentada numa cadeira de rodas, tinha entrado, já não sentia muito bem, estava no hospital, e de repente ela começa assim a sentir-se mal, de repente inclina-se para a frente, cai, vamos ver os sinais vitais, nada, zero. Foi morte súbita. Pois bem, isto está relacionado com o quê? Está relacionado também com a nossa dieta, está relacionado com o exercício, porque se nós não fazemos isto, pois bem, estamos a contribuir, portanto, para a nossa falta de saúde. Por exemplo, o excesso de peso. Eu não quero criticar ninguém, mas sabem que com o excesso de peso o que é que faz? Faz com que, pois bem, o coração tenha que bater mais fortemente para levar o sangue a diferentes partes do corpo e agora a mais matéria, a mais massa do que a pessoa que tem o peso normal. E além disso, sabem que com a gordura algumas artérias e veias ficam como que ali apertadas. E ao ficarem apertadas diminui, portanto, o diâmetro dessas artérias e, portanto, o sangue tem que fazer muito mais esforço para bombear o sangue, passando por essas artérias que estão ali todas apertadinhas. Então isso faz com que a energia constitucional seja mais gasta. Por exemplo, o tabaco. Vamos falar um bocadinho do tabaco. Pois bem, sabemos que o tabaco tem cerca de 4.000 venenos. E esses venenos, pois bem, ao entrarem no nosso organismo, os rins têm que ter um trabalho adicional para se livrarem desses venenos para fora. O fígado também suporta, porque o fígado é como, por assim dizer, o laboratório do nosso corpo. Faz também, portanto, uma análise das várias substâncias que passam no nosso sangue, filtra. Mas para fazer isso é necessária energia adicional e ao gastar essa energia adicional, o que é que acontece ao nosso saldo bancário? Vai diminuindo. Pois bem, sabem que o álcool, por exemplo, é outro problema, mata células nervosas, dá problemas de cirrose hepática. Eu trabalhei, fiz a maior parte dos meus estágios hospitalares no Hospital Distrital de Santarém. Como sabem, Santarém é a capital do Ribatejo, da província do Ribatejo. Eu sei que normalmente em quase todo o nosso país é um país onde se consome muito vinho, mas o Ribatejo eu diria que está quase no topo. Quer dizer, ali estão os campeões. E não só, mas o Ribatejo está lá em cima, lá na top position, portanto, do consumo de álcool. Eu vi tantos doentes, portanto, nos serviços de medicina com cirroses hepáticas, devido a quê? A álcool. Lá chamava-se copofonia. Enfim, é conhecido esse termo. Devido à copofonia. O que é que dá mais o álcool? Para além de matar células nervosas, pois bem, cria então os problemas de cirroses hepáticas, cria acidentes de viação, acidentes de trabalho. Cria problemas no lar, problemas de confusão. Sabem que um dos problemas, e deixem-me falar isto, porque trabalhei também em psiquiatria, um dos problemas que o álcool provoca, sobretudo nos homens, é a impotência sexual. E quando o homem sente com a impotência sexual, depois começa a imaginar, como ele não consegue satisfazer sexualmente a sua esposa, começa a imaginar que esta vai à procura de outros homens. Eu vi tantos casos desses. E muitas vezes não há, muitas vezes, na maior parte dos casos, não há nenhuma base. Mas porque ele tem essa impotência, começa a pensar outras coisas. Mas porquê que tem impotência? Devido ao álcool. No entanto, para ser homem tem que se beber. E ao beber para ser homem, deixa-se ser homem.
Deixa ser viril. É interessante. Bom, em relação à alimentação, estamos a chegar ao fim. Eu gostaria de falar igual. Já agora deixem-me falar este aspecto do álcool. Alguns dizem, mas qual é o problema de beber, por exemplo, um bocadinho de álcool? Não aconselho o apóstolo Paulo, por exemplo, a Timóteo que ele devia beber um bocadinho de álcool. Bom, amigos, sabem que quando aparece a palavra vinho na Bíblia, depende se é o puro sumo de uva ou o vinho alcoolizado. Tem que se olhar para o contexto. Porque os nossos tradutores puseram de vinho para tudo. Há situações em que se fala claramente do vinho alcoolizado, há outros que não se fala do vinho alcoolizado, fala-se do mosto. Aliás, há um texto em Isaías, já não temos tempo de ver, que fala do mosto. Pois bem, aliás, por falar em mosto, quando eu trabalhei como pastor nas igrejas de Évora e Elvas, como sabem, Elvas é ali perto de Badajoz, da cidade espanhola de Badajoz, e eu ia à cidade de Badajoz comprar sumo de uva. E nas garrafas de sumo de uva que se compra, não diz lá sumo de uva, diz mosto. Portanto, os espanhóis ainda usam este termo mosto, portanto, quer dizer vinho sem álcool. Pois bem, dependendo do contexto, assim, em alguns sítios é vinho com álcool ou sem álcool. Eu pergunto-vos, alguns dizem, então, mas Jesus não transformou água em vinho, por exemplo, no seu primeiro milagre em Caná. Eu pergunto, faz algum sentido que Jesus, que foi o Criador, conforme nós vimos, desse às pessoas álcool, ou seja, uma bebida alcoolizada que mata as células nervosas que ele próprio criou? Isto faz algum sentido? Alguns dizem, Jesus partilhou vinho com os seus discípulos na última ceia. Eu pergunto, essa última ceia em que Jesus partilhou o pão e o vinho para simbolizarem o quê? O seu corpo que ia ser entregue e o seu sangue que nos ia purificar dos pecados. Sabem que na Bíblia o fermento está sempre associado ao pecado. E aquele pão que Jesus partilhou e o vinho que partilhou com os seus discípulos não podiam ter fermento, porque se tivessem fermento, isso era símbolo de pecado. Então Jesus estaria com isso a dizer que o corpo dele é um corpo de pecado e o sangue dele é um sangue de pecado. E se é um sangue de pecado, como é que a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purifica? Tem que ser um sangue puro. Se é um sangue puro, não pode ter álcool, que é símbolo de pecado. Isto faz sentido ou não faz? Vamos falar um bocadinho da alimentação. Há 4 dietas que nós devemos dizer que existem. A primeira é aquela que Deus deu no início. E a dieta que Deus deu no início era baseada, vamos ver esse texto muito rapidamente, Gênesis capítulo 1, estamos quase a chegar ao fim, Gênesis capítulo 1, e no versículo 29 lemos o seguinte, diz o seguinte, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra. Pergunto, o que é que esta expressão ervas que dão semente significa? Esta expressão ervas que dão semente significam pelo menos 2 grupos alimentares. Os cereais, o que são os cereais? O trigo, a cevada, a aveia, é uma erva que dá semente. O arroz, uma erva que dá semente, trigo, etc., a cevada, etc. Depois temos também aqui as leguminosas. Por exemplo, o feijão é ou não é uma erva que dá semente? As ervilhas, uma erva que dá semente. As lentilhas, o grão, são ervas que dão semente. Portanto, temos aqui, sob esta expressão ervas que dão semente, temos aqui, portanto, podemos incluir aqui os cereais e as leguminosas. Mais, temos a seguir o texto bíblico que diz, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Aqui temos os frutos e nestes frutos podemos mencionar também as oleaginosas, ou seja, aqueles frutos secos. Pois bem, esta foi a dieta original que Deus deu à humanidade. Esta é a dieta ideal, é a dieta vegetariana. A segunda dieta é uma dieta ovo-lacto-vegetariana, ou seja, as pessoas não consomem a carne de animais, e quando eu digo animais, falo de animais quadrúpedes ou de peixes, mas consomem produtos que são de origem animal, nomeadamente os ovos e os laticínios, o leite e seus derivados. Depois há um terceiro tipo de dieta que é a dieta com animais limpos. A Bíblia faz uma distinção entre animais limpos e animais imundos. E sabem que essa distinção, alguns dizem que essa distinção aplica só aos judeus. Pois bem, já no tempo de Noé havia essa distinção. Venham ver comigo Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. E Noé viveu muitos anos antes do início da nação de Israel. Gênesis, no capítulo 7 e nos versículos 2 e 3, diz assim, Deus diz-lhe, vamos ler a partir do versículo 1, diz assim, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo o animal limpo levarás contigo 7 pares. Todo o animal quê?
limpo, 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que imundos, 1 par, o macho e a sua fêmea. Houve aqui uma distinção, claramente, entre animais limpos e imundos. Quantos pares de animais limpos entraram para dentro da arca? 7. Quantos pares de animais imundos? Apenas 1. E estamos no tempo de Noé, muito antes dos judeus, portanto, esta lei é uma lei que se aplicava antes dos judeus, certamente que sim, e certamente se aplica depois dos judeus. Alguns dizem, bom, mas essas leis eram só válidas para os judeus. Eu pergunto, e dizem mais que quando Jesus veio, pois bem, aboliu essas leis na cruz. Eu pergunto, a morte de Jesus na cruz fez com que, por exemplo, os animais limpos de repente passassem a ser, os animais impuros passassem a ser limpos? Quando Jesus morreu na cruz, o porco deixou de ser porco. Quando, ou por exemplo, os porcos só são imundos na terra de Israel, fora da terra de Israel não são imundos. Isto não faz sentido nenhum. Há argumentos completamente desfarrapados, sem sentido nenhum. Reparem, outra coisa, quando Jesus morreu na cruz, ele não mudou o aparelho digestivo do ser humano. Se era negativo para o ser humano antes da cruz, porquê que havia de ser positivo para depois da cruz? Quando Jesus morreu na cruz, o nosso sistema digestivo não passou por uma metamorfose. Eu não compreendo como é que há pessoas que se baseiam em argumentos completamente esfarrapados. Mas, finalmente, uma quarta dieta. Eu chamaria uma dieta visual. Vocês dirão, uma dieta visual? É, uma dieta visual. Tudo o que se vê, tudo se come. Está à frente dos olhos, entra na boca. E por isso é que há pessoas que comem cobras e lagartos e formigas e aranhas Bom, eu vi uma vez em Angola, 2 jovens, 2 adolescentes, estavam assim perto de um buraco na terra, estavam a sair umas formigas com asas. Eles apanhavam as formigas, tiravam-lhes as asas e tumba para dentro da boca. Dieta visual. Tudo o que se vê, come-se. Vão à China e vejam lá o que é que lá que se come. Tudo. Cães, gatos, cobras, escorpiões, enguias. Que nojo, misericórdia. Amigos, alguns dirão, bom, mas eu não consigo fazer uma reforma alimentar do dia para a noite. Amigos, precisamente porque é difícil passar de uma dieta que nós possamos estar habituados para a dieta ideal, Deus então deu uma dieta intermediária. E essa dieta intermediária é a dieta, esta terceira dieta que eu apresentei, que é a dieta com animais limpos. Pois bem, depois de nós nos habituarmos a essa, já estamos melhor preparados para ir para a dieta ideal. Tudo isto, amigos, são aspectos que nós devemos tomar em consideração para preservar a energia que o Senhor nos deu quando nós nascemos. Sejamos sábios e aproveitemos a vida, o dom da vida que o Senhor nos dá para o viver da melhor forma. Não se esqueçam que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que assim seja, que esta possa ser a nossa experiência. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque mais uma vez Tu, através da Tua palavra, falaste à nossa mente e ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás princípios de saúde tão claros na Tua palavra e que Tu nos dês a força e a motivação para colocarmos estes princípios em prática nas nossas vidas. Ó Senhor, ajuda-nos a preservar este magnífico dom da vida que Tu nos deste e que Tu nos tens preservado. Ó Senhor, no entanto, apesar de seres Tu o nosso Criador, de seres Tu que nos deste vida e que nos mantens em vida, Tu nos deste, Senhor, a liberdade de nós podermos gerir este potencial que Tu nos deste quando nós nascemos. Dá-nos sabedoria, Senhor, e dá-nos essa motivação de que tanto necessitamos para colocarmos em prática nas nossas vidas estes princípios de saúde, estas 8 leis de saúde que Tu deste no início aos nossos primeiros pais. Ajuda-nos, Senhor, assim a podermos usufruir dessa vida em abundância que Tu prometeste dar a todos aqueles que Te seguem e que Te fazem como Seu Salvador e Senhor. Senhor, livra-nos de todo o mal. Não permitas, Senhor, que o inimigo nos leve a termos mais hábitos que prejudicam a nossa saúde. Se esse é o caso, eu não quero estar aqui a criticar ninguém, ó Senhor, que essa pessoa possa ter a plena certeza, conforme nós já vimos numa palestra anterior, de que em Ti é possível sermos vencedores de todos esses maus hábitos.
Se alguém luta ainda com algum mau hábito, Senhor, dá-lhe a força, dá-lhe a coragem e dá-lhe a capacidade para poder vencer esse mau hábito ou esses maus hábitos, para assim gozar de melhor saúde enquanto viver nesta terra. Ó Senhor, e acima de tudo, prepara-nos para essa terra gloriosa, onde nós viveremos por toda a eternidade contigo. Te pedimos tudo e te agradecemos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém.